Aqui, gente, vamos para o primeiro causo de hoje. Esse causo foi enviado. Aqui, ó, tem um Fernando. Temos a Fernandinha e um causo do Fernando. Obrigado, Fernando, por ter enviado esse causo aqui pra gente. Vamos lá, hein? Vamos ver esse causo aí. Parece bom. Vamos lá. Olá, Andréia. Boa noite para você, para o senhor diretor e para todos os assustados. O que eu vou contar aqui, eu li há muitos anos num relato de um rapaz que ficou tão marcado para mim que parece que fui eu que vivi. Segundo ele, isso aconteceu numa cidadezinha do interior de Minas Gerais, daquelas bem pequenas mesmo, rodeada de fazendas antigas enormes, que na época eram muito ricas por causa do café. Ele disse que isso aconteceu há muitos anos, quando o café ainda estava no auge, e que quem viveu tudo isso foi o tio-avô dele, que vamos chamar aqui de Arlindo. Na época, o tio-avô ainda era um rapaz. Tinha ali seus 16, 17 anos. Ele trabalhava numa dessas fazendas, mas sempre que tinha um tempo livre, principalmente à noite, ele descia até a cidade, ia para a praça. Era um ponto de encontro da juventude naquela época. Lá ele encontrava os amigos, ficavam sentados no banco, conversando, rindo, passando o tempo como dava. E numa dessas noites, eles estavam todos reunidos ali na praça. O assunto, como sempre acontece, acabou indo para histórias estranhas. Cada um começou a contar um caos, coisas que tinham vivido, histórias antigas da região, relatos que passavam de boca em boca. Até que um dos rapazes ficou sério de repente, olhou para os outros e disse: "Vocês sabem que hoje a gente pode ver de novo, né?" Todo mundo ficou em silêncio. "Ver o quê?" alguém perguntou. Ele respondeu baixo: "A carruagem." Na hora o Arlindo estranhou. "Que carruagem, rapaz?" Esses de carruagem eu adoro. Outro respondeu: "A carruagem, o carro, sei lá o que é aquilo, que sempre aparece na quaresma." Ele fez uma pausa e completou: "Principalmente na Sexta-feira Santa." Arlindo deu uma risadinha, meio sem acreditar. "Eu nunca vi carruagem nenhuma." O rapaz arregalou os olhos. "Como assim nunca viu? Você nunca ouviu essa história?" "Ouvir até já ouvi," ele respondeu, "mas ver? Nunca vi." Foi aí que o rapaz se aproximou um pouco mais, baixou a voz como se tivesse medo de alguém ouvir e começou a explicar. "Lá na rua onde eu moro, toda vez que chega a quaresma, principalmente na Sexta-feira Santa, essa carruagem passa." Disse que já tentaram ver. Gente que ficou esperando, gente que tentou espiar pelas frestas da porta, pelas janelas, mas ninguém consegue enxergar direito. É como se ela passasse, mas não quisesse ser vista. Naquele momento, o clima na praça mudou. O riso acabou e, sem perceber, todo mundo ficou em silêncio, porque no fundo ninguém ali tinha certeza se aquilo era só mais uma história ou um aviso. Mas aí o rapaz continuou: "A gente não vê, mas escuta." E só dele falar aquilo já deu um arrepio em quem estava ali. "Dá para ouvir bem," ele disse, "o barulho das rodas rangendo na estrada e o trotar dos cavalos. Um som seco, ritmado, como se estivesse passando bem perto." O Arlindo estranhou na hora. "Uai, mas passa na sua rua?" Porque na minha nunca ouvi nada disso, não." O outro rapaz deu uma risadinha meio provocando. "Você é muito abusado. Acha que é corajoso, que não tem medo de nada." Arlindo não gostou. "Corajoso nada. Só não acredito nessas coisas. Isso aí deve ser carroça de fazenda. Aqui é tudo cercado de fazenda. Deve ser alguém passando a noite." Não é não."
O outro respondeu, já mais sério: isso não é coisa de gente. O clima pesou. Ele se inclinou um pouco para a frente, baixou a voz. Já teve gente que tentou ver. Todo mundo ficou em silêncio e ninguém conseguiu. O Arlindo ainda tentou rir, mas já não era a mesma confiança. Como assim não conseguiu? Não consegue, o rapaz respondeu. Quem abre a porta ou tenta espiar pela janela não consegue ver. Ele fez uma pausa. Adoro esses casos de corajosos, né? Ele fez uma pausa. É empurrado para dentro de casa. Quer dizer que se a pessoa sai, ela é empurrada para dentro de casa. Foi isso que eu entendi, né? Ninguém falou nada. Ou então apanha. Ui! Aquilo caiu como uma pedra no meio do grupo. Apanha? Alguém perguntou assustado. Apanha? De alguma coisa que ninguém vê. O rapaz continuou. Parece que vem alguma coisa junto com a carruagem, mas ninguém enxerga. E quem tenta ver, paga caro. Arlindo balançou a cabeça, desacreditando. Ah, para com isso. Isso é conversa. Isso não existe, não. Mas, no fundo, já não soava tão seguro. O outro respondeu na hora. Então você vai ver. E aí veio um silêncio. Ela vai passar essa semana. Tá chegando a Sexta-feira Santa. Faltavam 2 dias, 3 dias no máximo. O Arlindo pensou por um instante e então falou. Então faz o seguinte. Eu posso dormir na sua casa essa noite? Nessa noite, na de quinta para sexta? Na hora o rapaz mudou o semblante. Tá duvidando de mim? O clima ficou meio pesado entre eles, mas Arlindo insistiu. Não é isso. Eu só quero ver com meus próprios olhos. O rapaz ficou olhando, segurando a resposta por alguns segundos, e então disse, pode ir. Fez uma pausa e completou. Mas depois não diz que eu não avisei. E assim ficou combinado. Quando chegou a quinta-feira à noite, o tio-avô se arrumou e foi para a casa do amigo. Chegando lá, foi bem recebido. Conversou com os pais dele, tentou agir normal, mas por dentro já estava curioso e talvez um pouco inquieto também. Foi aí que o pai do amigo chamou ele de canto e falou sério. Olha, você não vai ver nada. Ele franziu a testa. Como assim? Ninguém vê essa carruagem. O homem respirou fundo. E isso aí é assombração. O Arlindo ficou em silêncio e o homem continuou. A gente só escuta. Fez uma pausa e completou. Todos aqui da vizinhança que já tentaram ver se arrependeram. O jeito que ele falou aquilo não parecia história, parecia aviso. Claro, estavam avisando. Mas o tio-avô, teimoso como era, não voltou atrás. Eu quero ver. Eu vim aqui para isso. O amigo ainda tentou olhar sério para ele, mas já sabia que não adiantava. Então ficaram ali tentando agir normal. Sentaram, pegaram um baralho, começaram a jogar, conversar, mas o clima não era mais o mesmo. Parecia que a casa inteira estava esperando. Foi quando começou. Primeiro os cachorros, um começou a latir, depois outro e de repente todos os cachorros da redondeza estavam latindo ao mesmo tempo. Latido nervoso, afiado, sem parar. No quintal as galinhas começaram a se debater, batendo asas, fazendo um barulho estranho, desesperado. O amigo parou o que estava fazendo, olhou para o Arlindo e disse baixo. Já está vivo. O corpo dele já tinha mudado. Estava tenso, esperto. Os bichos sentem antes. É a carruagem. Na mesma hora, o Arlindo levantou. Então hoje eu vou ver. E ele foi direto para a janela. Abriu só uma frestinha e ficou olhando.
O amigo nem chegou perto, ficou parado, mas afastado, mas com quem já sabia o que podia acontecer. E então o Arlindo viu, primeiro a poeira, subindo devagar da estrada, mesmo sem vento, como se alguma coisa estivesse passando por ali. Os cachorros cada vez mais agitados, latindo sem parar. E aí veio o som, baixo no começo, mas impossível de ignorar. O rangido das rodas, pesado, lento, diferente da carroça comum. Mais fundo, mais antigo e junto com o trotar dos cavalos. Mas não era correria, não. Era um passo lento, marcado, como se aquilo estivesse vindo com um propósito. Chegando cada vez mais perto, cada vez mais perto. O coração dele já estava disparado, mas mesmo assim ele não saiu da janela, até que percebeu que aquilo já estava ali, bem na frente da casa. Foi nesse momento que ele tomou uma decisão. Correu até a porta e abriu. De uma vez, olhou para fora e não tinha nada. Nada, nem carruagem, nem cavalos, só a rua vazia. Mas antes mesmo dele conseguir entender, veio o golpe. Uma chicotada forte nas costas. Ele travou, o corpo inteiro paralisou, sem conseguir reagir. E veio outra, e outra, e outra. Ele não via nada, mas sentia, como se alguém estivesse ali batendo nele, com força, com raiva, atingindo as costas, os braços, o corpo inteiro até o rosto. E mesmo assim o pior não era a dor, era o medo. Um medo tão grande que travava, que paralisava, que não deixava nem gritar direito. O amigo lá de dentro, desesperado, começou a gritar: Entra! Entra para dentro! Eu te avisei! Foi nesse momento que algo aconteceu, como se uma força tivesse agarrado nele e jogado com violência para dentro de casa. Ele caiu no chão tremendo, sem conseguir falar. Ainda bem que jogou ele para dentro, né, gente? Se puxa ele para lá, para a rua, sem conseguir entender. E assim que ele caiu, o som voltou. A carruagem continuou do mesmo jeito que veio, devagar, pesada, seguindo pela estrada. E então, um último som, um estalo no ar, seco como chicote. E depois silêncio. O amigo correu, fechou a porta com força e quando olhou para ele, se assustou. Eu não falei para você não abrir. Olha como você tá. O Arlindo ainda tentava respirar direito, tremendo, e disse: Eu não vi nada. E era verdade. Ele não viu, mas sentiu. E muito. Na hora ele disse que não sentia dor, só o medo. Um medo que tomava tudo. Mas no dia seguinte as marcas apareceram. Nas costas, nos braços, até no rosto. Marcas de chicote, fundas, que, segundo o rapaz que contou a história, nunca mais desapareceram. Depois daquela noite, o Arlindo nunca mais foi o mesmo. A história se espalhou rápido pela cidade. Interior é assim, né? Ninguém guarda segredo por muito tempo. E ele acabou virando prova viva. Toda vez que aparecia alguém dizendo que não acreditava, sempre tinha um que falava: vai lá falar com ele, vai lá ver as marcas. E o Arlindo nunca se recusou, nunca teve vergonha. Quem quisesse ouvir, ele contava, do jeito dele, sem aumentar, sem diminuir. Eu não vi nada, ele sempre dizia, mas senti. E assim foram por muitos anos, mesmo com o tempo passando, com a cidade crescendo, com o progresso chegando, começou a assumir. Para ele, nunca acabou. Porque para quem ouviu, talvez seja só lenda, mas para quem abriu a porta e sentiu na pele, era aviso. Ele sempre dizia: tem coisa que passa na nossa frente
que não é para a gente ver. E se você tentar, pode acabar levando com você, mas levando com você mais do que só a curiosidade. Olha, tá vendo? Ah, acabou aqui, gente. Então se você tentar, pode acabar levando com você mais do que só a curiosidade. Nossa, Fernando, que causa, hein? Muito bom. Fantasma, hein? Adoro esses causos assim de carruagem, gente. Interessante, né? Do tio avô dele. Muito bom esse caos. E esse, né? Isso aí que ele falou que sentia a chicotada nas costas, mas não via ninguém, só sentia, né? A lapada ali do chicote nas costas. Isso daí eu já contei um caos uma vez de uma tia, né? Uma tia minha que morava numa ilha aí do litoral norte aqui de São Paulo, e o marido era ruinzinho com ela. E ela, mesmo estando grávida, ele agrediu ela, né? E a minha mãe estava junto, porque ela estava grávida, então estava perto já de ganhar neném, e ela veio para ajudar. Minha mãe veio. E ele agrediu a minha mãe. E ele saiu para a praia lá. E aí, quando elas estavam dentro de casa lá, começaram a escutar uns gritos. E aí, quando saíram lá no quintal, era o meu tio correndo ali na beira d'água, sabe? Na beira da água ali, do mar ali, correndo e gritando. Só que elas viram... Ai, tô me arrepiando. Só que elas não viram, assim, pessoa. Não viram ninguém. Mas viram o bambu. Ele sendo... né, chicoteado, tomando umas lambadas com esses bambuzinhos fininhos, sabe? Mais fininho, uma bambuzada com esses bambuzinhos mais fininho. Mas tomou-lhe, a mãe falou que não via ninguém, mas via assim, sabe? O bambu vindo nas costas dele sem ninguém. Ela falou, não via ninguém segurando aqueles... E o barulho nas costas dele e ele gritando lá na praia lá. A mãe contava esse caos aí pra gente, eu achava assim. E agora o caos aí que o Fernando contou, achei parecido, né? Mas acho que eles não viam nem o chicote, era só o barulho, né? No caso aí do meu tio, a minha mãe e minha tia viam o bambu dando a lapada nas costas ali do cara, do meu tio, né? Tá muito agora, bom. Senta o dedo no like, o like é muito importante. Não esqueçam aí, pessoal. O YouTube entende que o conteúdo é relevante e distribui para muito mais pessoas. Chegou a Selimara, escreveu boa noite, assustados de plantão. Boa noite, Selimara. Boa noite, Selimara. Karina Pires também chegou. Chegou gatinha. Aqui a Karina. Boa noite, assustados. Boa noite. Aí a Adriana cumprimentando. Adriana. A Adriana escreveu que medo. Que medo, né? Credo. Opa! Isso aí né, gente? Pelo amor... Mas também ele não é bom, gente, a gente duvidar. Desafiar? Desafiar. Chegou a palavra certa. Ficar desafiando. Eu quero ver com os meus próprios olhos. Eu quero ver para crer. Para que isso, gente? Cada um tem um pensamento. Cada um acredita no que quer. Se o fulano falou que via, né, ouvia o barulho, tá bom, legal. Se não, pra que isso? A Diana, vixe, tomou uma surra, que surra, né? Meu Deus, né? Aqui o Ítalo, eu que não ia pagar pra ver isso, não, hein? Né? Já que dizia, não é só... mas ia dar curiosidade, não, né? Agora que eu ia entrar nisso agora, né? Que às vezes no meu caso, mas eu não ia desafiar, né? Eu ia ficar ali na frestinha da janela ali para tentar ver alguma coisa. Agora, abrir a porta, sendo que ele foi avisado que batia, né? Sim. Que batia. Jogava para dentro. Que jogava para dentro. Quando saía, dava, né? Jogava para dentro, dava surra. Aí não, né? Mas eu acho que eu ia numa frestinha ali, gente. Do jeito que eu sou, meu Deus. Aqui é a Marilza. Olá, amigos assombrados de plantão. Passei somente para dizer boa noite e deixar o meu like. Muito obrigado, Marilza. Campeã de comentários, ela e a Selimara.
Marilza, como a gente queria ser os assombrados. Nossa! Ter os inscritos que os assombrados têm, Marilza. Assombrados eu também queria. Eu acho que é 5 milhões que eles têm de inscritos. Se não for mais, se não for mais, gente. Mas tomara que tragam fluidos. São muito bons aí, né? Marilza, campeã de comentários nos cortes. Boa noite, Marilza. Obrigadão aí pelos comentários aí. Pessoal cumprimentando a Marilza aí, a Adriana e a Dani escrevendo sobre o caos aí, gatinha. Caos muito bom. Aonde? Não, mas tem o Ítalo ali, né? Gatinha, eu já li? Leu. Caos muito bom, a Dani. A Dani, que caos muito bom, hein? Não, amor, não li. Eu vou voltar aqui, vou fazer o que eu quero. Aqui, depois da Adriana que diz boa noite, o Ítalo Marcos está aqui. Mas aí nesse caos foi bem feito pro seu tio. Não tá aparecendo para mim isso. Não é mesmo? Se eu tô falando que eu não leio. Não, mas eu sei, não tá aparecendo. Porque para mim esse comentário tinha aparecido ocultar ou aprovar. Aí como eu não vi nada demais. Tá, é o algoritmo. É o algoritmo, é o YouTube. Então, aí... então não dá para mim jogar na tela o comentário. Mas lê aí, gatinha. Aqui o Ítalo escreveu aqui, gente. Mas aí nesse caos foi bem feito pro seu tio agredir a mulher ainda grávida. Não é, Ítalo? Foi por causa do agredir. O algoritmo entendeu como agressivo, ai, que mas coisa chata, né? Não. No final das contas, é bom, porque quando uma pessoa escreve algum comentário realmente agressivo, rapidamente é bloqueado. Mas acaba ainda filtrando demais, entendeu? Tá. Mas é muito bom isso aí. É isso mesmo, né, Ítalo? Ele teve o que mereceu, né? Podia ser um pouquinho mais, né? Mais forte. No fim, acabou ainda minha mãe e minha tia ainda ter que cuidar das cicatrizes, dos cortes que ficou nas costas dele. Quase morreu, que nem dizia a mamãe. Vamos pro próximo.